Sejam todos bem-vindos. Uma mensagem para todos que estão aqui me ouvindo antes de dar continuidade à leitura do livro de Jorge Reis. Não há nem eu, nem um outro. Todo o universo está dentro de Deus, que é um só. Eu busco não com a pequena força do ego, mas com a força do universo inteiro. Por isso, ao mesmo tempo em que eu busco infalivelmente em algum lugar do universo, está nascendo o objeto desta busca. E se eu busco, o objeto buscado também me busca. E assim, estamos nos aproximando um do outro. Como essa atração mútua se deve à força de Deus, a força imensurável, graças a ela, o que eu busco será infalivelmente encontrado. De hoje em diante, sobre todas as coisas e aspectos, vou melhorar. A cada dia mais, porque Deus está dentro de mim. Não há ninguém, em lugar algum, capaz de impedir a minha morada. Deus quer que eu cresça, progrida e melhore. Progresso e melhoramento é o meu lema. Como filha de Deus, estou progredindo, estou melhorando, a cada dia mais. Já sou um sucesso. Muito obrigada. Essa é uma mensagem de otimismo, fé, esperança, para que todos possam acreditar na sua capacidade de ter e conseguir qualquer coisa na vida. Então vamos dar continuidade à leitura do livro Entre o Coração e a Razão, temas para reflexão. Jorge Reis, capítulo 4. O reino de Jesus já é deste mundo? Encontramos a seguinte passagem no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que retrata a passagem segundo o Evangelho de São João, capítulo 18, 33 a 36. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é desse mundo. E se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Nessa passagem, Jesus deixa bem claro que há pouco mais de 2000 anos, a terra não era do seu reino. Vale lembrar que naquele dia, em frente de Pilatos, ele estava sozinho e o povo que o idolatrara, poucos dias antes na sua entrada triunfal em Jerusalém, tinha o preferido em benefício de Barrabás. Até mesmo seus apóstolos, com exceção de João, tinham-no abandonado. Ali, naquele momento fatídico, Jesus mostra que a terra não está preparada para tê-lo como rei. Contudo, Jesus, ante todo o sofrimento, deixa uma mensagem de esperança para todos nós quando diz que seu reino ainda não era aqui. Muito bem. Se ele disse que o seu reino não era daqui, por que um dia seria? Após esta passagem, embora um tanto tardia, os apóstolos e seguidores perceberam, principalmente depois da aparição dele, após o Calvário, que precisavam implantar o seu reino na terra. Desculpa. Foi aí que começaram a divulgar os seus ensinamentos, por meio dos evangelhos, epístolas, cartas e na prática da caridade. Falhas à parte, devemos fazer a justiça a esses homens que, na missão de divulgadores dos ensinamentos e práticas de Jesus, foram vitoriosos, pois não lhes faltaram coragem, persistência e fé, já que muitos deles foram sacrificados, jogados às feras nos circos, culminando com a crucificação de Pedro de cabeça para baixo, o exílio de João e a decapitação de Paulo, a qual aderiu ao cristianismo, levando os ensinamentos do Mestre aos gentios. Podemos afirmar que os primeiros divulgadores se empenharam
com o sacrifício da própria vida e a de seus seguidores para implantar o reino de Jesus na terra. O trabalho deles foi tão marcante que o próprio poder constituído resolveu adotar o cristianismo como religião oficial. Contudo, começaram ali todos os jogos de interesses, tanto políticos como religiosos, combinando com a mistura de paganismo com as práticas cristãs no cristianismo. O fato é que, a partir do ano de 325, com o Concílio de Nicéia, os dominadores do cristianismo começaram a implantar o reino de Jesus por imposição, inclusive decretando o fim do dom da profecia ou da mediunidade, com a desculpa de se tratar de pura ilusão ou obra do demônio. A partir daí é que se alicerça o pecado original, o coroamento da Imaculada Conceição e a infatibilidade papal. O povo passa a aprender a conhecer um Deus implacável e vingativo. Poderíamos citar várias arbitrariedades em nome de Jesus, contudo, não é o nosso objetivo nesse momento, mas não podemos deixar de citar as cruzadas, a Inquisição, o Santo Ofício, a Campanha de Jesus, etc., que provocaram um obscurantismo sem precedentes para a humanidade, apoiado sempre na ideia da implantação do reino de Jesus na Terra. Vale lembrar de que até aquele momento da história, os cristãos combatiam outras religiões como muçulmanos, judeus, etc., além de oprimir povos mais atrasados para aceitar o cristianismo a qualquer custo. Chegamos ao século XVI, onde aparece o protestantismo com Lutero, estabelecendo o livre exame, o livre interpretação das escrituras, que com isso desenvolve o entendimento e favorece a instrução que a Igreja Romana considerava perigosa. Contudo, o que se viu a partir daí foram disputas ideológicas e sangrentas entre católicos e protestantes, em torno da exclusividade de Jesus. Isso sem falar que dentro do próprio protestantismo surgiram vários segmentos. Chegamos ao século XVIII e conforme o Cristo anunciou por meio de São João, capítulo 16, 16 e 17, surge a terceira revelação que completa a doutrina do próprio Cristo. A nova revelação, obra dos espíritos superiores, vem instruir e moralizar a humanidade, apresentando um cunho impessoal e universal. Ela conclama o homem a usar a razão, mas coloca a caridade como condição de salvação e declarando ser Jesus o nosso guia e modelo. Consideramos a doutrina espírita como seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, como modelo perfeito para a atual fase da evolução que o homem se encontra. Contudo, muitos de nós espíritos também queremos ter Jesus como exclusividade e por isso encontramos dezenas de movimentos dentro da doutrina. Caros amigos, o que se observa é que passados mais de 2000 anos de vinda de Jesus à Terra, nós ainda não nos damos conta de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que só chegaremos a Deus por meio desses ensinamentos, e isso não é exclusividade de nenhuma religião, ou seja, o reino de Jesus só será da Terra quando todos nós tivermos essa consciência. E como anda a nossa consciência em relação a isso? Fazemos esse questionamento porque ainda hoje existem religiões esperando que Jesus volte à Terra e vá se estabelecer em seus templos? Os que pensam assim não se deram conta de que ele nunca saiu daqui, conforme ele mesmo nos disse: onde houver mais de uma pessoa em meu nome, lá estarei. Para ilustrar um pouco mais essa reflexão, citemos uma mensagem bem-humorada que captamos da internet e que nos faz pensar um pouco. Não tem o autor declarado, mas diz-nos mais ou menos o seguinte: em uma manhã, o Papa estava fazendo o seu desjejum quando é interrompido por seu secretário, a qual informava o seguinte: Soberano Pontífice, desculpe a interrupção, mas o fato requer certa urgência. Eu tenho duas notícias para lhe dar, uma boa e outra não boa. O Papa respondeu: diga logo a notícia boa. O secretário informa: Jesus voltou à terra e está ao telefone querendo falar com o senhor. O Papa não se conteve a alegria e disse:
Jesus voltou à terra e está querendo falar comigo? Que maravilha, que alegria. Essa é a notícia que existe sempre, que estive sempre esperando. E qual é a notícia ruim? O secretário respondeu, é que Jesus está falando lá da Rede Record. Vai lembrar que a Rede Record pertence à Igreja Universal do Reino de Deus. Aí perguntamos, se Jesus estivesse lá, nós acreditaríamos? Ou iríamos julgar que somos melhores que a referida igreja? Será que também não iríamos ficar com inveja porque Jesus foi lá em vez de procurar nossa religião? Será que pensaríamos que aquele não era Jesus? Ou seja, era apenas um charlatão tentando se passar por ele? Vejam bem, dá para se imaginar várias coisas negativas quando a situação não está no nosso favor. No entanto, deveríamos pensar que Jesus tem o direito de ir a qualquer lugar, pois ele não pertence a nenhuma religião. Continuando os questionamentos, se Jesus estivesse no Vaticano, os protestantes acreditariam? E se fosse dito que Jesus estaria em um centro espírita aplicando passe nas pessoas, quem acreditaria não ser os próprios espíritas? Provavelmente, os comentários dos nossos menos esclarecidos seriam que um demônio estaria tentando se passar por Jesus em um centro espírita. Diante dessas colocações, perguntando-nos novamente, a Terra atual já pode ser considerada como o reino de Jesus? Imaginemos que não fica difícil respondermos, pois dentro das próprias religiões cristãs ainda não encontramos tanta prepotência, orgulho, vaidade, egoísmo, etc. Cada uma querendo convencer os seus seguidores de que Jesus é o seu adepto. Continuando com a hipótese divina de Jesus, caso isso aconteça, ele teria que nascer novamente. Conhecendo-se Jesus pelos seus ensinamentos, onde será que ele escolheria para nascer? Se pensarmos bem, sem parcialidade e com honestidade, provavelmente ele nem seria cristão. Isso porque existem regiões no mundo que precisam muito mais dele do que outras, como em algumas localidades do Oriente Médio, na África, na Índia. Já pensaram que Jesus poderia ser muçulmano? E por que não, se na outra ele foi judeu? Será que teríamos discernimento, capacidade e amor suficiente para reconhecê-lo? E se nós voltássemos para o nosso país, onde poderíamos encontrar Jesus? Seria nos templos das mais diversas religiões cristãs, ou nos morros, favelas, nas pequenas cidades do sertão nordestino, onde todos ainda sofrem pela fome, pelas doenças e pela falta de educação tão necessária a todos? Vale sempre a pena refletir, contudo, não deveríamos ter tanta dificuldade para encontrar Jesus, pois mesmo não podendo vê-lo materializado, podemos sentir sua presença. Na visita a um lar de idosos, no orfanato, no lar de deficientes mentais ou em um manicômio. Ele mesmo disse que veio para os doentes, já que esses são os que mais necessitam dele. O certo é que ficarmos escondidos nos nossos templos religiosos, evocando Jesus, achando que ele está ali só escutando nossas orações, sem sairmos a campo para cumprir o que ele próprio nos ensinou e pediu, que era para alimentar, vestir, visitar e saciar a sede de nossos irmãos mais necessitados, pois assim fazendo, é para ele que estaremos trabalhando. Quando falarmos de Jesus, esqueçamos a religião que professamos, pois todos nós, irmãos independentes, somos irmãos independente disso. Jesus nunca deveria ter sido motivo para desavenças, pois seus ensinamentos nos levam sempre para o caminho da paz, da caridade e do amor universal. Somente quando estivermos vivendo dessa maneira é que poderemos ter a certeza de que a terra estará preparada para recebê-lo. Caros amigos, não podemos ficar acomodados, esperando que Jesus venha à terra implantar seu reino. Vamos nos conscientizar de que os responsáveis por essa implantação somos todos nós. Jesus há muito tempo está esperando por isso. Gratidão e um excelente dia a todos.